Não é isso? Então, Eduardo vai representar todos os trabalhadores de SADEC, aqueles que não estão aqui e que estão, que infelizmente não puderam, através do tempo, chegar até a tribuna. Boa noite a todos. O que eu sinto é como um aluno órfão de um professor. Esse é o sentimento que eu trago agora. Eu acho que Zé Carlos comentou sobre os últimos momentos, né, de trabalho de Antônio Lima. Realmente foi de trabalho. A última vez que ele saiu de casa para fazer um trabalho, foi eu que peguei ele em casa de 10 para as 6 da manhã. Ele estava lá ansioso na porta da casa, porque ia para o programa da rádio. Com muita dificuldade a gente conseguiu fazer, né, dificuldade física, ele conseguiu fazer 1 hora de programa. E as pessoas ligavam, Zé Carlos auxiliava e eu anotava recado. E todo mundo dizia que ele tinha uma voz parecida com a de Chico Xavier. A entonação, né? Muito parecida com a de Chico. Mas eu acho que a gente está falando aqui de um homem extremamente comum e especial para cada um. Né? Ele tratava a gente como pessoas especiais. Um grande médium, né? Eu lembro como se fosse hoje, segunda vez que a gente foi visitar os pacientes lá do Alberto Maia, aquela confusão dentro do isolamento, né? Eles todos nus, defecando, tudo que era lugar, aquela confusão, querendo invadir para arrancar a comida da mão da gente. A gente faz um círculo depois que termina o trabalho, eles empurrando, né? Querendo atrapalhar. Aí Lima incorpora o espírito de uma freira. Vejam só, uma freira. E pede para a gente ter perseverança. Porque a vontade que tinha, que todo mundo tinha, nunca mais voltar. E a freira diz, tenham perseverança, porque a gente está aqui há muito tempo e conta com o trabalho de vocês. É através de vocês que nós chegamos a eles. Né? Outra vez, na Miroeira também. Outra incorporação e outro recado. Então, é o exemplo de um trabalhador, de um pai, de um médium que faz da mediunidade um instrumento de trabalho. Não é só dentro da sala estudando, é no campo, trabalhando e dando o exemplo para a gente seguir. Né? Eu acho que o grande diamante que ele deixou para a gente, o grande tesouro, foi o exemplo. Não era uma pessoa perfeita, tinha inúmeros defeitos. Tinha atrito de vez em quando comigo, com você, né? Era normal. Aborrecimento, tinha aborrecimento. Recebia xingamento, xingava bastante também. Colocava sempre a outra pessoa em primeiro lugar. Eduardo, a gente não pode ir, a gente não tem nenhuma margarina. Você imaginou, ele dizia para mim, o que é comer café com cuscuz puro, sem nem ter margarina? Se coloca no meu lugar, eu disse, não, a gente vai arrumar a margarina, vai chegar a margarina. Então, comia margarina. Chegava a margarina, mas não tinha açúcar suficiente. Então, era o básico que ele queria. Ele queria cuscuz com margarina e café com açúcar, né? Sem ser o café amargo. Era o básico. E chegava muito mais do que isso. Então, a gente não pode deixar essa chama se apagar. Na verdade, é muito bom a gente lembrar, mas melhor ainda é botar o trabalho adiante, não deixar ele esmorecer. E se puder levantar outros trabalhos ainda, com certeza eles vão aparecer. Quando a gente terminou o programa, desse último trabalho que ele fez, tinham 4 pessoas esperando por ele lá embaixo. Marli, a esposa de Zé Carlos, e mais outras 2 pessoas, o filho e o parente. Nós viemos aqui para ver o senhor. Saíram lá de Jabotão, viram só para ele ver. Escutaram na rádio, né, só que ele estava lá e viu só ver. Fala alguma coisa para a gente. Aí ele contou alguma coisa que não tinha nada a ver com a rádio, né? Absolutamente nada a ver. Falando de um caso lá, de um julgamento, que a patroa queria arrancar o dinheiro da empregada, a empregada
era negra, pobre e tal, e ele brigou com a juíza, quebrou o cacete com a juíza lá e conseguiu que a empregada ganhasse a causa. Aí no final ele concluiu. Um dia desse eu estava no shopping e encontrei a juíza lá. E ela me deu um abraço e disse que o senhor estava certo. E fez eu mudar a minha opinião. Parecia que o senhor era parente daquela mulher. Ele disse assim: a gente tem que ter compaixão, doutora, pelos outros. Se colocar no lugar do outro. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer daqui em diante, né? Pegar esse exemplo e sempre se colocar no lugar do outro. Sempre. Aí lá, sentir a dor dele e fazer aquela pergunta, né, que Maria Madalena sempre fazia: que se fosse Jesus no meu lugar aqui agora, ele faria o quê? Eu acho que é uma das coisas que Lima praticava muito em segredo, né? Se fosse Jesus aqui, eu faria o quê? Ele fazia exatamente o que Jesus faria. Tá bom? Deus nos abençoe e que todas essas vibrações cheguem até ele, né? Que ele possa continuar nos auxiliando, nem que seja à distância a partir de agora. Bem, escolhemos o dia de hoje, por ser o aniversário de Antônio Lima, para dizer que, a partir de hoje, está aberto exatamente a campanha para a ceia de Natal dos moradores de Uva. Ainda bem que ele deixou um apresentador para substituí-lo na ceia, né? Nosso irmão Ribeiro, porque ele disse: a incumbência vai ser sua a partir de agora, a fazer a abertura, a organizar o centro da cidade para poder receber os nossos irmãos moradores de rua. Então, está aqui 17 de dezembro marcado, vou confirmar com a igreja essa semana, né? A Mira que vai até a igreja para confirmar, será no dia 17 de dezembro, numa terça-feira. E está aqui o ofício, foi assinado hoje pelo presidente da nossa casa e está aberto. Quem quiser colaborar com esse trabalho, desde já estamos recebendo os donativos, porque são 1.200 refeições para os nossos irmãos moradores de rua. Transporte para cadeiras, para mesa, som, palco, né, que normalmente a gente solicita da prefeitura, mas nunca chega. Vamos manter o contato com esse nosso irmão evangélico, né? Eu acho que o Suzy deve ter lá na agenda dele esse número do telefone dele, que ele falou para mim no ano que passou que estaria nesse ano conosco também, e que a gente ligasse para ele para agendar tudo direitinho. Então, o convite está feito, né? Era uma das bandeiras de Antônio Lima, desde a primeira ceia, né? Quem apresentava, ele que fazia toda a programação do centro da cidade era com ele. Aquelas bonezinhas de Papai Noel, tudo isso, tá bom? Mas vamos dar continuidade, porque se faz necessário, né? Se a vida continua do outro lado, como bem estava ali, não tem por que a gente parar nessa também, porque ele partiu, né? Ele partiu do corpo físico, né? Como nós trocamos de uma roupa, a roupinha dele não estava legal, não dava mais para conduzir o espírito, e tem que ser trocado realmente, né? Breve ele vai estar com a roupinha nova por aqui, né? No colinho da mamãe, daqui a pouco está crescendo também, vai dar continuidade a essa obra, é quando a gente já está partindo, né, Eduardo? Já estamos arrumando a nossa mala, espero que a nossa mala, pelo menos, tenha um terço do que a mala dele tinha, né? A malinha dele saiu pesada, viu? Tinha muita coisa ali, tinha obras demais dentro dela, não é isso? Ronaldo, é você? Vamos chamar o genro de Antônio Lima, Ronaldo, que vai falar para todos nós. Esse era o médio de transporte de Antônio Lima, o médio de transporte. O médio de transporte. Tem outros ali, ó, tem mais, tanto uma que se esconde aí, né? Mas esse daí a gente acompanhou de perto a trajetória. E ele vai contar com certeza essa trajetória para todos nós. E é baiano. Bom, primeiro, boa noite.
dizer a você que não apareça só quando a família estiver. Quando você estiver precisando, nós estamos com certeza a seu dispor. Seu Antônio, você é uma pessoa que o São Antônio gostava muito, ele sempre falava lá, até das brigas que ele teve com você, ele contava para mim lá. Bom, São Antônio é uma pessoa perfeita, ninguém o é, né? Tem alguns casos que a gente conta. Ele tem um filho especial, que ele todo mundo sabe, ele lá lutou com esse filho durante muitos anos, e os últimos 2 anos, acredito, né, Suzy? É você quem tá tomando conta dele e continua, quem está tendo uma frente, por falta que ele não teve como. E no caminho do velório, aí ele disse a Suzy, mas ele não era tão santo assim também não, ele era muito briguento. Então, São Antônio, algumas irmãs deles me contam algumas histórias. Uma das coisas principais que ele fazia era quando chegava na casa dos parentes, a primeira coisa que ele fazia era entrar escondido e abrir o local de colocar as alimentações, né? Colocar a dispensa, exatamente. E se tivesse vazia, ele saía, não dizia nada, e enchia quando a pessoa abria, já estava cheia. E isso a gente não contava para ninguém, as irmãs dele que me contou isso. Todas as irmãs também, quando pôde, ajudou dele também, mas ele sempre fazia isso era dele. Quando eu casei com Mirella, a primeira coisa que ele fez foi encher minha estante. Eu fiquei chateado com ele, foi uma confusão retada. E ela, não, porque eu tinha acabado de conhecê-lo, né? Aí eu disse, não, eu casei, eu tenho que bancar, não é assim não. Aí ela, não, mas ele é assim mesmo, não esquente não sei o que, eu tinha acabado de conhecer. E aceitei, né? Fiquei, né? Baiano, quase que aceitaram. E outra coisa é o seguinte, é impressionante esses últimos tempos que eu estive próximo a São Antônio, e é impressionante como o caminho dele é aberto. Tá? Eu ia para o IMIP, por exemplo, para resolver alguma coisa, mas se só precisasse de um formulário, quando eu chegava lá, o último formulário que tinha dele, só tinha aquele formulário que estava sobrando. Quando eu precisou de cadeira de roda, eu subi a cadeira de roda e disse, você sobe lá na oncologia, você tem 2 a 3 cadeiras. Você tem uma infinidade de gente necessitada, cada um mais necessitada do outro. Quando eu chegava com ele lá, só tinha uma cadeira sobrando. Né? Então, todas as coisas dele, desse período que nós passamos junto, era assim. Tudo foi assim. Todas as coisas com ele. Quando nós conseguimos, junto ao IMIP, um grupo de médicos para atendê-lo em casa, o próprio pessoal lá da oncologia chegou e disse, olha, é muito difícil. É muito difícil porque é muita gente precisando. E não tem como conseguir. E aí nós pegamos a recomendação, tal, foi lá, o médico autorizou rapidinho também, muito rápido. Quando nós chegamos lá, a secretária informou justamente isso. Olha, infelizmente é muito difícil, nós vamos colocá-lo aqui na relação de espera, né, para ver se há essa possibilidade. Pô, mas ele está precisando, não, mas está todo mundo precisando. Tudo bem, nós fomos para cá. Fui para casa, tal, ela pediu para ligar na segunda-feira. Nós ligamos 11 horas para a coordenadora, ela falou a mesma coisa. Quando foi 12h30, eles ligaram o retorno dizendo que estava indo para lá 2 horas da tarde. Então as coisas todas foram assim, né? Tudo foi assim. E isso não é do outro lado que vai ser diferente. Então, como o caminho dele sempre foi aberto aqui, todas as coisas acontecem assim, aconteceram assim, foi lá do mesmo jeito. Então, lembrar dele das coisas boas, das coisas realmente que ele deixou, né, das brigas também, dos momentos que eles estavam certos, do momento que ele estava errado também, né, porque todo mundo acerta e todo mundo erra. E guardar as coisas boas, o neto dele, que era um chamego, retado 2 netos dele, que era o que ele chamava os 2 ídolos dele, né? Então, lembrar de todas as coisas boas, a família maravilhosa, que ele teve o prazer também de participar, tá? Porque a família dele realmente uma família maravilhosa, a esposa dele, os cunhados, os filhos dele, os amigos que fazem parte, são todas pessoas maravilhosas. E no momento que se precisou, tiveram junto, fizeram o que puderam fazer em termos de carinho, em termos de amor. Suzy, eu estava com o Suzy um dia com ele lá, e Suzy dando banho nele, né? Carinho, pense no carinho, pense naquele negócio alisado. Aí ele me fez assim, você é muito bruta. Tem essas coisas, né? Então, ele foi cercado de carinho, Mirella o tempo todo lá com ela, o pessoal, todo mundo, o sobrinho dele, que ele era apaixonado por esse sobrinho dele.
E dizer que ele foi muito carinho, ele recebeu muito carinho, recebeu muita atenção, e ele sabe o caminho dele está aberto lá também. Com certeza, hora dessa, ele deve estar dando risada das coisas, das brigas que ele poderia evitar e das coisas boas que ele fez também. Obrigado. Na casa de Antônio Lima, no dia do desencarno, e eles desceram em canto do carro, né? Muito bonito, aquela cena para mim gravou muito. Eu vou passar para... Bem, boa noite a todos, que a paz de Deus, essa paz maravilhosa que reina nesse ambiente, permaneça com cada um de nós e que a gente possa sair daqui revestido dessa energia tão benéfica, né? Como Antônio disse, né? Minha vida está cheia de Antônios agora. Nós, eu e Carlos, não somos filhos realmente de Antônio, né? Mas, como o próprio Evangelho diz, os laços consanguíneos não são os laços do Espírito, né? E amigos que muitas vezes são mais queridos que um irmão. Então, eu conheci Antônio, eu tinha 17 anos, eu participava de um centro chamado Casa de Baltazar. E eu era trabalhadora da casa, mas assim, fazia o exórdio, distribuía flores, que era um centro tido, era um bandista chamado Mesa Branca na época, né? E aí eu escutei a palestra dele e gostei muito dele. Depois ele disse que algo me prendeu, fez com que ele se apaixonasse por mim, que eram meus olhos tristes. E nessa época meu pai tinha partido, eu tinha 17 anos, e a partir daí ele me adotou. E depois Carlos entrou na minha vida, a gente começou a namorar, e aí Antônio dizia que Carlos virou fã dele. Então ele ficou durante a vida inteira, né, ao nosso lado. Foi ele que entrou comigo na igreja quando eu me casei, como se fosse realmente meu pai. Por coincidência, é o dia verdadeiro do aniversário dele, 4 de abril, é o dia do aniversário do meu pai também, né, que já se foi. E aí a gente viveu a vida inteira dessa forma. E ele era aquela pessoa que ele sentia quando as coisas estavam acontecendo conosco. E ele fazia nas caladas da noite, como ele dizia, as visitas particulares dele lá em casa. E quando chegava de manhã ele ligava: "O que é que está vendo aí hoje? Eu não conseguia entrar aí ontem à noite, tem uma energia densa." Aí eu fazia: "Meu Deus do céu, tu está adivinhando, é menino? Ó, aconteceu isso, aí começava a dizer as coisas, né? E foram inúmeras as noites em que nós ficávamos em desemprego, muitas vezes, eu, ele e Carlos, pegando a energia da lua, do sereno, fluidificando água e rezando, orando, sempre em busca de melhorias. Quando um de nós estava doente, ele sempre estava presente. E não era só a gente, né? Eu lembro de dois fatos muito, muito fortes na minha vida. Um foi uma empregada minha, que minha tia tinha morrido, e ela chegou, escutou alguém chamando na porta. E ela foi. Quando ela foi abrir a porta, ela sentiu uma energia. E aí ela começou a dizer que estava passando mal e que era minha tia. Aí eu falei: "Olha, não é, porque minha tia era um espírito de muita luz, daquela que ficava com fome e realmente dava o que comer a quem passava na rua." Mas aí ela foi para casa e ficou doente, ela morava em Jaboatão Velho. E aí Antônio chegou lá em casa e eu disse: "Ó, vamos na casa de Doca, porque ela está doente, está dizendo que foi tia Gila." E vamos lá. Quando nós chegamos, a casa era um caos. Tudo esculhambado, tudo desarrumado. Eu fiquei abismada de ver como ela era tão organizada na minha casa e tão desorganizada na casa dela. Antônio entrou, ela sentada num sofá rasgado, colocou as mãos na cabeça dela e aí se irradiou. Pronto, a partir daí já não era mais ele. Ele fez todo um trabalho, Doca caiu prostrada lá no sofá e ficou. E Antônio voltou com a gente para casa doente. E aí ele mesmo fez a limpeza física dele, né? E a gente ficou com ele, chegamos em casa, fizemos um evangelho bravo, como ele dizia, e ele melhorou. E outro episódio muito forte foi meu primo, que estava com câncer do mesmo jeito dele, né? CA na próstata. E ele começou a ir visitá-lo no IMEC. Esse meu primo não tinha religião, não acreditava em nada. O Deus dele era o dinheiro. E aí Antônio ia, todas as vezes, dava passe nele. E ele ficou tão dependente que quando ele sentia dor, ele dizia para a esposa: "Faz comigo aquilo que o pai de Dessilene faz, bota a mão na minha cabeça."
E ela ligava para mim desesperada, dizendo que não conseguia. E eu dizia, você consegue mais que a gente, porque você vai fazer com amor. Então, minhas filhas têm ele como avô, ele era meu pai, meu guru, meu ombro amigo, meu porto seguro, meu tudo. Assim eu fui pega ali, né? Porque Suzy olhou para mim e fez, é tu que vai falar. E aí, ele gostava muito de fazer acrósticos, né? E aí a palavra que me vem mais forte para definir Antônio é caridade, né? Eu tentei ainda rascunhar algumas coisas sobre caridade. Me lembrei também de uma frase que ele gostava, quando eu dizia para ele, né, que ele gostava de Dom Helder. Aí eu fazia, olha, a frase de Dom Helder, assim, que mais me descreve para mim, é: há criaturas que são como a cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaços, só sabem dar doçura. Isso é você para mim. Aí ele, ficava fofa, né? Bem, eu escrevi assim muito rapidamente, né? Fazendo acróstico com a palavra caridade. Caridade, esta palavra mágica, é um bálsamo suavizador das mais fundas feridas. Há, né, segundo a letra de caridade, Antônio, um ser de luz que envergava um saco nas costas, a bater de porta em porta. O R de caridade, recordaremos para sempre aquela figura tão amada e tão querida de nós todos. No I, insatisfeito, né? Um eterno insatisfeito, sempre achava que todos podiam dar mais, doar mais, estar mais presente. Cobrava muito isso da gente. O D, deveras coberto de razão, pois era ele mesmo um exemplo de renúncia e renovação. O ar de amor, talvez uma pequena palavra fácil de proferir, mas difícil. No D, eu coloquei desencantos, dores, tristezas, lágrimas, decepções. Tudo isso foi vencido por ele, exercitando apenas o amor. E ele mesmo dizia que uma vez, né, nós pegamos uma escrita dele que ele dizia que estava muito triste por conta de um problema na família, e quando ele abriu o Evangelho caiu em dai a outra face. O E de caridade, finalizando, é um E de esperança. Essa esperança é um raio de luz que ele levava a todos através da caridade, do amor e da fé, sempre cantando Genezaré, né, que era o hino preferido dele. Eu queria que ao final a gente pudesse cantar um parabéns e pedir a Deus realmente para que ele siga em paz, como um cometa, né? Aliás, como uma estrela. Hoje eu estava lendo que existem pessoas que passam pela vida da gente que são cometas. E essas pessoas cometas, elas têm um brilho mágico, né? Encantador, mas elas passam como um raio de luz e se apagam. E tem pessoas que são pessoas estrelas. As estrelas têm luz própria. Elas brilham para sempre, porque elas não precisam de luz emprestada. Então, Antônio é uma estrelinha na vida de todos nós, e que como estrela ele possa ficar lá no infinito brilhando realmente, fazendo o trabalho de sempre que ele fez aqui na Terra, que é de iluminar todos nós. E que a gente possa realmente encerrar com esse tributo, tanta evocação, né, Antônio? Para poder ele seguir em paz, porque do jeito que ele era emotivo, ele está morrendo de chorar aqui. Parabéns. Parabéns é fantástico. Vocês vão receber as flores. Eu acho que enquanto o Silvio está distribuindo as flores, a gente pode cantar o hino nacional, não? Vamos cantar o hino nacional? Cantar os amigos para sempre, ligado? Lógico. Eu poderia até pedir a João para vir cantar o hino nacional aqui pra gente, né? É uma distância. Poxa, eu poderia vir cantar, João, cantar. Vem de longe, vem de São Luís do Maranhão para poder participar conosco dessa coisa. Eu poderia sim. Seu Farias, seu Farias, o senhor daí, né? Fique de pé para cantar o hino nacional pra gente. Por favor. Vem pra cá, vem pra cá. Tá aqui. Pronto.
O senhor cantava nacional? Não, não canto não. Eu queria cantar com você. Então vamos cantar nacional. todo mundo. As margens plácidas de um povo herói do gado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o feior dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teus seios, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado. Vem cantar comigo essa canção, encher de paz meu coração. Eu lhe direi, eu sempre serei amigo. E se algum dia precisar, é só pedir, é só chamar, pois eu virei, eu sempre serei amigo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim, e meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei, você é minha vida, tudo que eu sonhei e quis para um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre, amigos para sempre. Nosso irmão Toninho está emocionado, né? Você sabe que Toninho é o dono do show, o governador do show. Olha. Mas a gente vai cantar parabéns para o seu Antônio, né? Vamos cantar o parabéns, depois a prece de encerramento, né? Todo mundo ir ao seu lar, mas depois o seu Antônio descansar, né? Porque ele está emocionado também, né? Então vamos lá, né? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades.
Carlos está querendo falar, seu Carlos? Vem aqui, seu Carlos, dá uma palavrinha. Queremos agradecer a todos, né? Essa homenagem maravilhosa. No degrau. Chamar seu Carlos aqui. Seu Carlos Campos. Manda Campos. Se esconda não. Ana tem que falar, Ana tem que falar. Mas pede licença aí, Ana, vem cá. Meus irmãos, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque só de vós é o poder e a glória, para sempre, assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa casa de oração e trabalho, pedimos a permissão para dar por encerrado, na noite de hoje, esse tributo ao nosso irmão Antônio Lima, e que ele possa voltar ao plano espiritual na paz de Deus. Que Deus o acompanhe, Antônio. Obrigado a todos pelo amor demonstrado a todos nós, em especial esse nosso irmão Antônio Lima. Valeu. Assim seja. Vamos com Deus.